Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula, dando sequência às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós temos aí o texto áureo, capítulo 5, versículo 31 de Efésios, que diz assim, olha, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Nós estaremos estudando sobre capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 21 até o versículo 33. E também vamos abordar aí o capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Na aula passada nós estudamos aí o capítulo 4, alguns versos do capítulo 4, até o versículo 4, do 1 ao 4. E o apóstolo Paulo, ele faz algumas recomendações sobre a unidade do corpo de Cristo, do capítulo 4 ao capítulo 5, o apóstolo ele continua dando algumas instruções aos irmãos para nós situarmos na nossa lição, nessa lição de agora, falando sobre o ministério que Deus deu aos homens para que eles fossem aperfeiçoados, o aperfeiçoamento dos santos, e faz menção para que a igreja possa proceder como filhos da luz, lembrando de como eram anteriormente, eram filhos das trevas, mas a partir da conversão eles se tornaram crentes em Jesus e devem proceder como filhos da luz e não fazendo as coisas antigas que os gentios continuam a fazer. E admoestra o povo para que eles prossigam imitando a Cristo, olhando para Cristo, que possam viver em harmonia, em amor entre si, deixando para trás tudo que é mal. Portanto, outrora nós éramos trevas, né? Agora somos luz no Senhor. E ele aconselha aos irmãos a viverem em comunhão, em comunidade, adorando a Deus, porque os dias são maus. E viver uma vida de sujeição e temor ao Senhor. Aí já no capítulo 5, a partir do versículo 21, que nós vamos estar estudando até o versículo 33, nós veremos que a conduta que Deus requer para a família. Na família, todos os membros são iguais. Porém, cada um desempenha um papel diferente. Deus projetou o casamento para ser o quê? Algo monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse é o projeto de Deus. E que cada um dos membros da família possa reconhecer a sua posição e o seu papel diante de Deus. Aí nós temos 3 pontos da nossa lição. Vai falar sobre a conduta do crente para o marido, a conduta do crente para a esposa e a conduta do crente para o quê? Como filhos. Tanto a conduta de cada um deles como marido, esposa e filhos. Nós vamos estudar aí cada um dos 3. Com relação ao marido, a conduta do marido, o apóstolo Paulo ele usa um termo aí fazendo uma comparação, que o marido é comparado a Cristo e a esposa é comparado à igreja. Aí nós temos o papel do marido como líder da família. E nós observamos nos escritos de Paulo, na Bíblia Sagrada, que existe uma ordem natural e divina de autoridade. Que nós temos aí Deus Pai, o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Daí Paulo tira a conclusão quanto o quê? Quanto à necessidade de submissão da mulher ao seu marido. E o marido ele deve liderar a sua casa da mesma forma que Cristo lidera a sua igreja. Então nós temos aí uma analogia que Paulo faz, comparando, né, uma comparação, Cristo com a igreja e o marido com a esposa.
Da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, o marido deve se entregar pela esposa. E da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, a esposa deve estar sujeita ao marido. O marido deve ter a casa, liderar a sua casa da mesma forma que Cristo lidera a sua igreja, visando o quê? O seu bem-estar. O homem, como o cabeça, ele deve dar-se a entender que deve haver autoridade e controle no lar, por parte do marido. Então, o marido, ele sendo autoridade não no sentido de autoritarismo, mas de quê? De posição que Deus colocou ele na família, no lar. Lembrando que algo essencial para que isso aconteça é o amor, que é o elemento primordial. Além do homem liderar, ele deve o quê? Amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, quando Paulo faz essa comparação, não é no sentido só de benefícios de autoridade, porque essa autoridade ela vem acompanhada com responsabilidade. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, o marido também deve o quê? Amar a sua esposa. A igreja, ela foi atraída a Cristo não por imposição, mas por quê? Por amor. Não foi por ameaças, não foi por autoritarismo, mas por amor. E por isso o marido deve manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, isso deve ser praticado pelo marido. Então, isso é uma conduta do homem, como esposo, como marido, como autoridade do lar. E cabe ao marido também o cuidado com a esposa, porque Cristo cuida da sua igreja. Olha só, o cuidado do marido à esposa, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Uma pessoa mentalmente normal, ela cuida do seu próprio corpo, da sua saúde, do seu bem-estar. Então, o marido deve dar a devida atenção à sua esposa. Isso implica o quê? Em proteger, prover-lhe uma vida digna. E essas ações incluem as provisões, tanto as materiais, as de cunho espiritual, porque o marido é o sacerdote no lar. Nós temos também, por parte do marido, o afeto, a consideração, a honra, e dentre outras coisas que o marido deve fazer em cuidado da sua esposa, da sua mulher. Agora nós temos a conduta da esposa. A mulher, ela sendo comparada à igreja de Cristo, nós temos uma conduta para a mulher, cada um dos membros da família reconhecendo a sua posição. Aí nós temos o conceito de submissão. A submissão é o quê? Significa sujeitar, subordinar, ser sujeito, ser submetido, mas esse princípio não é contra a ideia de democracia, mas está de acordo com ela. Por quê? Porque a democracia ela se baseia no respeito mútuo. Quando nós falamos em democracia, é eu respeitar a posição daquela pessoa que está ao meu lado. Eu respeitar o próximo, as outras pessoas. Cada membro conhece a sua posição e responsabilidade dentro do quê? Da família. O marido reconhece a sua posição, a esposa, os filhos, e aí nós temos o quê? Uma harmonia. E aqui temos vários exemplos de submissão. O apóstolo Paulo ele deixou aí alguns versículos deixando alguns exemplos sobre a submissão. Aí ele cita o exemplo da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais, dos servos para com os seus senhores. Tudo aí no capítulo 5 e no capítulo 6. No caso da submissão das esposas para seus maridos, não se trata de uma sujeição o quê? Irracional, não é uma coisa imposta, mas sim voluntária e de grata aceitação por amor e também por cuidado do marido. A esposa ela não vai o marido não vai tratar a esposa de uma forma o quê? Irracional, exercendo o autoritarismo sobre a vida dela, mas sim
autoridade com amor. E a esposa ela vai reconhecer, por quê? Porque isso é algo que Deus determinou para os papéis, tanto para a esposa quanto para o marido. Agora, a condição da mulher cristã. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas não aceitam esse tipo de situação. Por quê? Querem direitos iguais, querem viver as suas vidas da forma que querem viver, não respeitando os limites, os papéis, a posição a qual foi concedido. Nós observamos que na cultura, principalmente na cultura judaica e na cultura grega, a mulher ela era o quê? Desvalorizada. Ela ocupava uma posição secundária. Ela era tratada como um objeto. Ela era inferior. Eram escravizadas. Porém, quando Cristo veio, as mulheres ganharam o quê? Uma notoriedade. Elas ganharam uma posição de dignidade iguais às dos homens. Porém, o que acontece? Em Cristo, elas tiveram essa liberdade. A mulher tem plena liberdade. Ela não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Porém, desde que ela o quê? Reconheça o seu papel. Porque tem muitas pessoas que estão aproveitando a situação e invertendo os papéis. A mulher que quer ser autoridade superior ao marido. Mas biblicamente falando, o que nós observamos os conselhos da palavra de Deus, que o que? Nós temos uma sequência lógica, uma sequência natural e divina, que o homem ele é o quê? O cabeça da mulher. A mulher está sujeita. Sujeita aqui, volto a dizer, não no sentido de imposição, mas sim na questão de respeito e reconhecimento da sua posição. A mulher, ela tem uma devida reverência ao marido. De que forma? Essa reverência, ela consiste em quê? Não de adoração ao homem, de prostrar-se diante dele, de estar de uma forma irracional sujeita ao homem, mas sim de estima, em respeito para com o marido. Ela age de maneira a agradar o seu esposo, e isso é demonstrado quando ela o quê? O apoia, o ajuda a estar ali lado a lado, sendo um apoio para o marido. Ela vai estar auxiliando ele nas suas tarefas diárias, na sua liderança, em tudo aquilo que o marido for fazer. E agora, nós falamos aí da conduta do marido, da conduta da esposa, agora nós vamos falar da conduta dos filhos. Qual que é a responsabilidade dos pais para com os filhos? No capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo ele já começa dizendo sobre o quê? Que os filhos devem obedecer ao Senhor, os pais no Senhor. Porque isso é o quê? Isso é justo. Honra o teu pai, a tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha o mandamento com promessa aí para os filhos que obedecem. E vem a recomendação também, para os pais, para não irritarem os filhos, antes criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós temos aí que a responsabilidade de criação dos filhos são os pais. Criá-los na doutrina, na administração do Senhor. O que é uma doutrina ou uma disciplina? A doutrina é o quê? É orientar, é ensinar, é treinar e desenvolver um caráter na criança, no filho, para que ele possa o quê? Ser obediente. Obedecer o quê? Os estatutos, obedecer as normas que regem para que se tenha uma boa convivência. Em toda a nossa sociedade, nós temos o quê? Regras, nós temos estatutos, nós temos normas. Por isso, nós precisamos o quê? Estar de acordo com as normas, em obediência às normas. Porque isso é o quê? Isso é justo. Para que possamos ter uma boa convivência.
E já a admoestação é uma instrução, é advertência, advertir alguém quanto às suas decisões, naquilo que é certo, naquilo que é errado. E os pais precisam estabelecer o quê? Parâmetros de conduta, estabelecer limites para os filhos, reagir contra, ensinar o que é certo, né? Reagir contra a desobediência. E por quê? Porque nós temos os padrões a serem seguidos. E esses padrões estão aonde? Na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é uma regra de fé e prática para as nossas vidas. Então, quando nós ensinamos os filhos, os pais ensinam os filhos o caminho que devem andar, mesmo que eles se distanciem, eles vão lembrar da conduta, das regras de ouro, das regras de ensinamento dos pais. Então, a melhor escola é dentro de casa. Os pais devem ensinar, doutrinar, admoestar os filhos na palavra, nos ensinamentos, nas regras, nas boas práticas de convivência, para que os filhos sejam o quê? Bons, sejam obedientes, para que... Por quê? Porque a sociedade a qual nós vivemos, a igreja a qual nós pertencemos, ela é constituída de famílias. Se a família vai bem, se dentro da família existe harmonia, se existe comunhão, se todas as famílias viverem dessa forma, nós teremos uma sociedade em harmonia, em comunhão. A nossa igreja vai ser uma igreja que vai viver em harmonia e em comunhão. Mas tudo isso começa dentro de casa, dentro do lar. Isso é responsabilidade dos pais. No entanto, cabe aos pais ensinar os filhos as regras de boa convivência, ensinar a palavra de Deus para que os filhos possam ter uma vida longa e próspera. Olha, os filhos, os pais, eles precisam ensinar os filhos. No entanto, eles não devem o quê? Aproveitar da situação e descontar aquilo que ele não conseguiu, aquilo que não atingiu o seu objetivo em cima dos filhos. Muitas pessoas descontam raiva sobre os filhos só porque eles receberam tal autoridade como pai. Eles querem o quê? Descontar isso em cima dos filhos. Mas a disciplina é necessário? Mas não deve ser o quê? Abusiva. Ela não deve ser abusiva, ela deve ser aplicada com o quê? Com amor, com brandura, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de o quê? De incitar a ira dos filhos. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande na sociedade, na família, porque os filhos, eles vão crescer se espelhando nos pais, em obediência aos pais. Se os pais forem aqueles que dão uma boa educação, uma boa lição, um bom ensinamento para o seu filho, o filho vai ter vida longa, vai ser obediente. Mas o contrário também é verdadeiro. Agora, a conduta requerida dos filhos. É dever dos filhos serem o quê? Obedientes, obedecer, honrar os pais. Obedecer significa o quê? Cumprir o que foi determinado, o que foi ordenado, o que foi posto. Nós temos aí diversas regras de boas convivências que possamos ser obedientes a ela. No trânsito nós temos regras, no trabalho nós temos as regras, na sociedade como um todo nós vivemos rodeado de regras e que nós devemos o quê? Para que nós tenhamos boa convivência, devemos obedecê-las. E os filhos dentro do lar, da mesma forma. Os pais devem moldar isso nos filhos, para que eles cresçam em obediência. Então, e já a honra, o apóstolo Paulo fala que os filhos devem obedecer os pais porque isso é justo. E fala também que nós devemos o quê? Honrar pai e mãe. A honra envolve o quê? Respeito, amor. É como se fosse da seguinte forma: a obediência devida, ela é o quê? Enquanto os filhos estiverem sob a tutela dos pais. Isso não implica dizer que, mesmo depois de casado, mesmo depois de velho,
o filho vai o quê? Desobedecer os pais. Talvez um conselho que o pai dá, ele vai acatar por obediência, por respeito. E já a honra, honrar pai e mãe, é o quê? É algo que leva por toda a vida, é um amor, um respeito pelo que o filho tem para com os pais. E nós observamos que quando Paulo deixa essa recomendação, ele fala que esse mandamento para os filhos que obedecem, eles são o quê? Promessa dupla, e é assegurada aos filhos. Uma promessa para aqueles que são o quê? Obedientes. E essas bênçãos, essas promessas incluem o quê? Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, coisas grandes e o quê? A longevidade de vida, vida longa, vida próspera para aqueles que são o quê? Obedientes. Então, que essa lição possa, essa aula, nós podemos aprender essa lição dentro da família, né? Pai, como esposa, como filhos, como pais que educam os seus filhos. Então, como membros da família, cada um deve cumprir seu dever específico. O esposo, o marido, ele tem que liderar e amar sua esposa. A esposa deve o quê? Submeter-se à liderança do seu marido, respeitando ele. E os pais devem o quê? Cuidar, educar, porque isso é um dever dos pais, educar os seus filhos, principalmente nos princípios bíblicos, segundo a palavra de Deus. E cabe aos filhos o quê? Obedecer esses princípios, honrar os seus pais, para que eles possam ter vida longa e vida próspera. E nós podemos observar que aqui o apóstolo Paulo, ele foi em minúcias, ele foi estratificando até chegar nas partes individuais. Mas se nós observarmos a família ela é que constitui a igreja, a família é que constitui a sociedade a qual nós vivemos. Se nós temos harmonia, se nós temos amor, nós temos comunhão dentro da família, isso vai transparecer na sociedade a qual nós vivemos, na igreja a qual nós pertencemos. E isso vai o quê? Influenciar as demais pessoas. O nome de Cristo vai ser glorificado através da comunhão dentro da família. Então, que essa lição, que nós possamos aprender com essa lição, para que possamos ter amor, harmonia, comunhão dentro da nossa família, porque isso vai influenciar as demais famílias e isso vai gerar um temor no coração das pessoas. E que Cristo possa resplandecer através da nossa família. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Essa foi a nossa aula. E se Deus permitir, na próxima aula nós estaremos estudando sobre a batalha espiritual e as armas de Cristo. Deus abençoe e até lá, na paz do Senhor.